respeite a minha seleção e a sua também. Amigo, a minha seleção veste azul marinho. Eu sei que essa e venceu no Baenão. É isso. Eu sei. Diante de mais de 10 mil torcedores. Aliás, quase 10 mil torcedores. Não chegamos a 10 mil também. ontem. No bordeiro oficial, né, também. Porque tu olhava para um lado, gente. Tu olhava para outro lado, gente. Tu olhava para os dois lados da arquibancada central, gente. Aí fica difícil de defender, né? Não, o legal é que você vê, olha lá e fala, tem 10 mil, não, tinha mais, beleza. Aí você vai no Mangueirão, parece que tem 10 mil, parece que tem 15. 5. Amigos, Leão vence muito bem a equipe do Atlético Paranaense. O primeiro dos confrontos diretos que tem nessa reta final de Campeonato Brasileiro da Série B foi bastante proveitoso para o Clube do Remo, que ganha, como eu falei no destaque inicial, mostra bastante consciência tática e mostra a vontade de jogar. Se eu tivesse uma frase, já esse é o Rony aqui, se eu tivesse uma frase para definir o que o Remo foi ontem, eu teria a famosa frase de efeito, a máxima do Abel Ferreira no Palmeiras. O Remo teve cabeça fria para decidir, para tomar as melhores decisões dentro de campo e coração quente para entender o momento do jogo, para entender o que a torcida estava fazendo, estava levando o time, a atmosfera foi muito legal, a energia foi muito boa no Baenão. O Remo consegue uma das melhores vitórias da Série B e se consolida como um dos principais candidatos ao acesso também, Felipe Campos e Michel Anderson. Grande vitória azulina ontem. Ontem eu bati na tecla, muitas vezes durante a partida, que o Remo ia fazer a partida mais importante do ano até aqui. Ontem de manhã no Liberal Mais Esporte, ou na parte do esporte do Liberal Mais Notícias, o Michel até falou, ontem ou anteontem, que se o Remo ele não vencesse o jogo, ou ele se complicaria muito no caso de um empate, ou poderia enrolar a bandeira em caso de derrota. E literalmente era essa pressão do jogo, que não era o jogo, com todo respeito, contra o Atlético, como vai ser daqui a 2 rodadas, ou contra o Operário, como foi na rodada passada, que são equipes que hoje estão ali ou na parte de baixo ou não estão brigando por nada. Era contra um adversário direto, não só um adversário direto, como o principal adversário nessa parte de cima da tabela. A gente está falando de um Atlético Paranaense que tem o melhor CT da Série B disparado, tem o maior investimento, tem a maior infraestrutura, tem tudo para voar na competição. E que vinha nas últimas 9 rodadas de um empate, uma derrota e 7 vitórias. 7 vitórias em sequência, que foi a maior sequência da competição. O Atlético voando. Tinha perdido recentemente, tinha algumas brechas que poderiam ser exploradas, como alguns contra-ataques, como bola aérea. Tinham vários pontos que o Remo também poderia aproveitar, é claro. Mas a gente está falando de um time da primeira prateleira, um time de Série A que está jogando Série B hoje, que é o Atlético Paranaense. E o Remo conseguiu, como tu falaste, Luiz, fazer um jogo taticamente muito consciente. Não ia ser um jogo que o Remo ia voar. O Remo dificilmente daria um grande show numa partida, dada a dificuldade do adversário, dada também a circunstância de um confronto direto. Mas foi um jogo muito igual, muito parelho, com o Remo conseguindo se sobressair em vários momentos. É claro, em outros, por exemplo, os 20 do segundo tempo, o Atlético foi superior ao Remo. Mas com embate, com organização, conseguindo entender muito bem o que ele precisava fazer em campo e também entendendo o apoio do seu torcedor. Foi o terceiro jogo do Remo no Baenão. Foi a primeira vitória no ano. No primeiro eu vou ignorar porque foi um jogo de Copa Verde sem torcida, mas jogo passado, Remo tinha o mesmo apoio contra o Atlético Goianiense e não sabia o que fazer. Era um Remo completamente perdido em campo, não só na parte tática, mas principalmente na própria parte mental dos jogadores. Nessa partida de ontem não, além da entrega tática, todos os jogadores suando sangue, correndo mesmo como se fosse um prato de comida cada bola. Remo muito interessante de se assistir, um jogo muito bacana, mostrando a luta, a garra que a equipe vai precisar ter e que vai continuar a precisar ter nessa reta final, mesmo agora enfrentando alguns confrontos diretos, como vai ter o Goiás na última rodada, enfrentando times que estão desesperados, como é o caso do Atlético, ou enfrentando o seu maior rival no clássico da próxima rodada. É o jogo para seguir firme, para dar moral e aproximar ainda mais o Remo do G4, que agora está a 2 pontos do grupo dos 4 primeiros. Grande vitória do Remo ontem. Michel, você, ao contrário da gente que estava aqui no estúdio, você estava lá no estádio, né? E foi diferente, né? A energia do Baenão, por exemplo, do jogo contra o Atlético Goianiense, que o Remo
tropeça. O Remo do Guto Ferreira é um Remo que está disposto a trazer essa sinergia da torcida. Com o perdão da palavra, que não é um palavrão, mas é uma palavra mais feia, Remo não é um time antipático com a torcida. Remo é um time que quer colocar a torcida dentro do jogo, que quer tornar o torcedor o 12º jogador. Isso fez muita diferença ontem, principalmente na hora do Remo voltar à frente no placar. Fez muita diferença. O ambiente está mais favorável, isso é uma verdade. E aqui eu não vou entrar no mérito se o Antônio Oliveira é um bom treinador ou um mau treinador. O fato é que o ambiente mudou, né? O ambiente mudou, a gente vê essa mudança de postura muito por conta, o Guto faz questão de valorizar os jogadores, de dizer que os jogadores que estão fazendo e tudo mais, de fato, os jogadores que estão mudando de postura, mas só estão mudando porque alguém chegou e fez com que eles pensassem. E ele tem que fazer isso mesmo, né? O Guto tem que fazer isso, tem que tirar a responsabilidade dele, porque no final das contas quem corre por ele é o jogador. Exatamente, e a gente está sentindo isso dentro de campo, e como eu falei no início, né? É muito bom você ir para um estádio de futebol, independente do resultado, você sentir que os caras estão querendo, que os caras estão lutando, estão dando o máximo. O Remo do Antônio Oliveira, infelizmente, era um Remo que você via que podia dar mais e que algo estava acontecendo lá dentro que não estava rolando. Ou porque os caras não estavam correndo errado, ou porque o treinador estava orientando errado, ou porque, enfim, né, alguma coisa estava acontecendo. São os mesmos jogadores, como disse muito bem o Guto na coletiva, que deixaram o Remo tanto tempo no início da competição invicto. Então, assim, muito bom, resultado importantíssimo, ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. O Remo só deu mais um passo, né, mas, como disse o Guto, de nada vai adiantar só esse jogo. Precisa de mais. O Remo precisa bater ali 62, 63 pontos para conseguir. E aí são mais 4 vitórias? 48 hoje. Precisa de 2, 3... Precisa de 5 vitórias para bater 63. 15, 5 vitórias. Em 7 jogos. 15 vitórias em 7 jogos. Tá melhor do que uma campanha de Copa do Mundo. É uma missão inglória. Não é fácil. Né? Não é uma missão fácil. Vai ter muito confronto direto, é por isso mesmo. Eu acho que esse confronto direto pode fazer com que a pontuação mágica seja até um pouco mais baixa do que o normal, porque, por exemplo, se 2 times empatam, eles estão se segurando, mas o Remo tem que focar em fazer 63, que seriam 5 vitórias em 7 jogos. O Remo sabia que era essa situação. Ele se complicou porque ele deu tempo demais no trabalho antigo, e agora ele vai ter que correr atrás do prejuízo. É isso. Tendo em vista que há 3 jogos atrás eram 8 vitórias em 10 jogos, agora são 5 em 7. Melhorou. Principalmente se a gente for olhar, além dos confrontos diretos, tem confrontos que são mais acessíveis e que aí é ter obrigação de vencer. Calma que daqui a pouco a gente vai fazer mais conta, mas eu quero continuar... E só pra puxar uma bola aqui ainda do jogo, vai. Eu gosto muito... Aqui um elogio público ao Michel. Eu gosto muito de escutar o programa da manhã. Geralmente eu tô no carro, levando a mamãe ao trabalho. Falei hoje, Michel, quanto tempo faz que tu não recebe elogio? Vai receber um agora ao vivo. É verdade, você falou hoje de manhã, foi. E eu venho escutando os programas, né? E eu gosto muito do que o Michel fala, porque às vezes eu não concordo. Só que eu tô no carro e é uma visão diferente da que eu tenho em alguns momentos, que eu paro e reflito assim, cara, realmente ele tem razão nisso, tem razão naquilo. Então dá pra achar o que eu tinha de opinião inicial, escutar os outros e, assim, reformular a minha opinião, que vai muito... Olhar por outro ângulo. Vai muito no pensamento do Michel, que eu diria que é um ângulo um pouquinho mais diferente da nossa equipe em relação ao trato com os jogadores também. E aqui um elogio a alguns jogadores no jogo de ontem. Não vou elogiar o Rangel, porque é chover no molhado, melhor goleiro do campeonato. Pra mim, eu falei ontem na transmissão, é difícil imaginar 3 goleiros que estejam jogando mais bola ou que estão agarrando mais do que o Rangel nesta temporada em todo o futebol brasileiro. Mas aqui alguns. Sávio e o Kaique. Sávio e o Kaique não, perdão. Kaique e o Klaus. Uhum. É claro que eles iam perder duelos para o Viveiros. O Viveiros é disparado o melhor atacante da Série B. É o mais completo. O Tassano depois entrou bem e foi
e conseguiu também segurar a defesa. Então a defesa do Remo, por mais que o Viveiros tenha conseguido vários momentos de destaque, é normal pela qualidade do atleta, mas eles conseguiram segurar um atacante de Série A, de elite de Série A, por muito tempo. Outro elogio aqui para o Marcelinho. Como o Marcelinho cresceu agora com o Guto e como o Remo cresceu também por aquele lado com o Marcelinho. O Natan, ele é um bom lateral associativo de receber a bola no pé, de conseguir vários dribles como se ele fosse jogador de freestyle, mas defensivamente a gente sabe das dificuldades que ele tem, de cruzar também, e o Marcelinho tá voando por ali, voando. Caio Vinícius, e aqui é um elogio duplo, pro Caio Vinícius e também para o Guto Ferreira. O Caio Vinícius, vou falar uma coisa que eu disse ontem na transmissão, se você olhar a partida Remo e Botafogo, quando o Remo leva o empate, vai numa mudança tática no segundo tempo, que o Caio Vinícius ele é recuado, para que na saída de bola ele ficasse no meio dos dois zagueiros e tentasse auxiliar um problema que o Remo estava tendo de construção de jogadas. O Caio Vinícius erra 3 passes, um dos passes que ele erra é uma bola na fogueira pro Reinaldo perde a bola, no contra-ataque sai o gol. Caio Vinícius contra o Volta Redonda, ele erra na saída de bola, tentando um passe vertical, sai o gol da virada. E é normal a gente criticar o Caio Vinícius, o torcedor criticar o Caio Vinícius, só que tem uma fala do Catalá, que vocês já soltaram aqui no programa da manhã também, de que não é porque o jogador ele erra, ele arrisca algo e erra, que ele tem que ir pro banco, senão ele vai perder a confiança e vai ser um jogador de passe de lado. O Caio Vinícius não, ele continua arriscando, colocado mais à frente agora, ele segue arriscando, tem uma proteção atrás e também pisa na área para marcar seus gols, Luiz. É isso aí. Olha, agora a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré faz mais uma parada no traslado para Ananindeua e por conta disso a gente vai com mais um boletim do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. O Marcelinho que tá suspenso, tá fora do repar. Marcelinho tá fora do repar. Terceiro cartão amarelo, tá? É o único desfalque, né? Desfalque, beleza. Além dos lesionados, né, no caso. Sim. Pra vocês, pro repar de terça, vamos de Sávio ou vamos de Jorge? Pra mim, Jorge. Considerando que ele jogou contra o CRB e considerando que o Sávio não jogou ontem. A grande questão do Jorge é a parte física. Mas contra o CRB ele jogou os 90. Joga os 90, mas aí vai ter condição de ficar jogando 90. Acho que ele preferiu dar uma segurada no Jorge, já deu cartão de visita, jogou 90, beleza. Inclusive, eu pensava que ele tinha colocado o Sávio pra forçar o terceiro amarelo, porque o Sávio também, dá pra ver que ele ainda não tá na plenitude física dele. Não sei. Mas aí não pegou amarelo, então estava errado. Tá apto ali. Cara, tecnicamente o Jorge é mais jogador do que o Sávio. Não tem nem o que se discutir. Agora, no momento, eles estão todos iguais, no meu ponto de vista. Porque o que o Jorge tem de técnica, o Sávio tem de vigor físico e tá mais encaixado com o time. Não sei se o Felipe concorda nesse sentido. Acho que o lado esquerdo do Remo, ao longo de toda a Série B, ele é um lado duvidoso, né? Porque o Sávio já foi titular incontestável, depois ele viveu uma fase ruim, entrou o Alan Rodrigues, conseguiu ir bem numa parte dos jogos, depois ele cai também de rendimento, volta o Sávio, e agora parece que o momento ele é do Jorge com esse asterístico muito grande. O asterístico do Jorge é simplesmente, a gente não sabe quanto ele vai aguentar. Ele jogou 90 minutos, mas por exemplo, ele foi um jogador tipo Vinho naquela partida, né? Foi ficando melhor com o tempo. Ele iniciou errando algumas jogadas, meio perdido em campo, se afogando fisicamente, e depois ele consegue ir muito bem, principalmente nos minutos finais. Enquanto que o Sávio, até pegando o comentário aqui da Isabela Serra, que ele não tem nenhum vigor físico, o Sávio, segundo a parte médica do Remo, é o jogador que mais consegue dar tiros de 100 metros em alta velocidade. A comparação dele com os outros laterais do Remo é muito grande. Além disso, o Sávio, ele gosta da loira. Das loiras, né? Da gelada que eu tô falando aqui. E mesmo assim... Das femininas. E tá tudo bem. E mesmo assim, ele é o jogador fisicamente mais prendado nesses tiros e por ter resistência também. Então, apesar da opinião dele não jogar nada, fisicamente não é o ponto do Sávio, que pode ser o do Jorge. Tecnicamente, bola no pé, a gente sabe que o Jorge joga mais. Eu falei da plenitude física do Sávio porque recentemente ele teve uma lesão e passou um tempinho de fora, né? E deu pra perceber que não voltou da mesma maneira. E tem um grande detalhe também que eu acho interessante, é que bom que é o lado esquerdo para esses laterais, pro jogo contra o Paysandu, porque não é o lado do Garcês. Verdade. Mandar um abraço pro meu amigo Júnior. O Garcês provavelmente não vai jogar. Meu amigo Júnior que tá ligado
Sempre. Abraço, Júnior. Mandando um abraço Baitetuba. também para meu amigo. É amigo de vocês? Raimundo Feliz? Cara, ele me mandou mensagem ontem, eu nem abri, cara, tava tão cansado. Falei, pô, abraço feliz. Mandando Felicírio pra gente. Felicírio, irmão. Feliz. Você é Ele que diferenciado. é quase meu tio, quase um tio pra mim. Ele é mais que um amigo. Ah, é? É. Não sabia. Aí ele, se Eu ele não gosto do Raimundo Feliz. Se ele é seu Quase tio, amo ele. Ele namora... Não namora ninguém. Ele é meu tio. Com a em irmã da sua mãe ou do consideração. seu pai. Pode ser o irmão também. Porque Pode a ser minha um mãe irmão só tem também. irmão. Só tem irmão? É. Eu desconfiava do Feliz.